esse entendimento, que possamos sair daqui tendo crescido um pouquinho a mais na nossa fé, que possamos sair daqui entendendo um pouquinho mais a tua palavra, e cheios de coragem, cheios de fé, cheios de ousadia, possamos ajudar outras pessoas a se aproximarem de ti e da forma correta. Em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Aceite-se, meu Pai. Tema da mensagem de hoje: curtindo a vida. Dá uma olhadinha aqui no telão. O que é que te lembra? É isso aí, porque agora a questão de curtir, né? Lembra disso daí. Mais alguma coisa, não? O quê? Eu não entendi. Troféu joinha. Entendi. Troféu joinha. Ah, é? Olha aí, troféu joinha, um troféu joinha. Então quem sabe você vai sair daqui hoje com um troféu joinha. Essa coisa é boa, né, irmão? É bem? Então tá bom. Então, palavra do Senhor Jesus. Lucas 12, verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É verdade isso, sim ou não? Assim, vamos falar. É verdade isso, sim ou não? No que consiste a vida de um homem? O que consiste a vida de um ser humano? O quê? Família? Ok. O que mais? Princípios? Que tipo de princípios, irmã? No que consiste a vida de um ser humano lá atrás? Bom testemunho? O que mais? Fala aí. O que consiste a vida de um ser humano? A vida reta em Jesus? O que mais? Ser sincero, ok. Continua. A vida fundamentada na fé. Fundamentada na fé? Ótimo. Obediência a Deus. Essas coisas consistem, fundamentos, são os princípios da vida de um homem? Com certeza. De um ser humano? Com certeza. Mais uma vez nós observamos o Mestre Jesus ensinando. Alguém chega para ele e começa a fazer perguntas e lá está o Mestre abrindo a sua boca e ensinando. E ele vai dizer: olha, eu vos recomendo, tenha cuidado. Preste atenção, vigie, esteja atento. Não se deixe enganar pela avareza, não se deixe enganar pela ganância, não se deixe enganar por aquilo que os olhos veem, querem e desejam. Não se deixe enganar. Tema da mensagem de hoje, quero que você repita comigo: curtindo a vida. Mais uma vez: curtindo a vida. Curtindo a vida. Amém. É errado curtir a vida? Não, de forma alguma. A vida foi feita para ser vivida, curtida. Mas você já parou para pensar nesse significado da palavra curtir? O que significa curtir? Aproveitar? Tá, além desse sentido que a gente está acostumado aí no dia a dia, né? Vamos esquecer a internet um pouquinho. O que significa a palavra curtir? Os mais antigos talvez não lembram. O que significa curtir? Não. O quê? Tá, tudo isso que vocês estão me falando é linguagem coloquial. Vamos pensar assim no significado mesmo. Alguém fala: eu tenho que curtir tal coisa. O que te lembra? Tudo isso é linguagem coloquial. Não, próximo. Curtir. Olha, se eu for pensar, é que a palavra ela vai tendo evolução, né? A língua portuguesa ela vai evoluindo e ela vai se transformando. Mas a palavra curtir, antigamente, era um processo que se fazia em coro.
Quem já ouviu falar isso? Curtir couro. Curtune. Essa palavra vem do latim conferire, se não me engano. Significa malhar e esmagar. Quando o couro ele é preparado para ser curtido, uma porção de coisas acontece. Aliás, o couro ele precisa já começar a ser trabalhado imediatamente, porque se você deixar a pele esfolada do animal mais de 6 horas sem preparo, ela já começa a estragar, já começa a apodrecer. Então, depois que o couro, depois que a pele é retirada do animal, precisa iniciar o processo, senão se perde tudo. 6 horas é o tempo máximo. Dizem que, quem já está acostumado com isso daí, o primeiro processo é jogar sal. Jogar bastante sal, para que aquela pele comece a receber aquelas propriedades, não se estrague. Depois do sal, gente, vem uma porção de coisas. Então, nesse processo de costume, uma porção de coisas acontecem. E esse processo, ele é demorado, esse processo é longo e difícil. O costume normalmente acontecia distanciado das grandes cidades. Porque quando o couro está sendo curtido, ele exala um cheiro horrível. Ninguém aguenta. Então, normalmente, o costume fica num lugar afastado. Vamos pensar na atividade. Hoje, esse processo é industrial. É escolhido um lugar separado para ser curtido. E nesse lugar separado, o processo é duro, o processo é difícil e é demorado. Várias fases, várias etapas. A fase da salva, a fase do molho, do remolho, da depilação, para tirar aqueles restos de pele, uma porção de coisas. Química, produtos e assim por diante. Então eu gostaria que você guardasse na sua mente que essa questão de curtir um couro, curtir uma pele, é um processo difícil, é um processo demorado, e normalmente quando isso acontece, é num lugar afastado e isolado. Amém, meu querido? O Senhor Jesus está dizendo, tente cuidado. Não deixe que a avareza tome conta. Não deixe que a ganância tome conta. Porque a vida de um homem não possui nos bens que ele possui. Porque se assim fosse, os grandes ricos já teriam o seu lugar garantido no céu, você não acha? Os donos das grandes redes de televisão, os donos das grandes empresas, eles teriam os primeiros lugares na mesa do Senhor. E não é assim que funciona. O nosso viver é pela fé, e a fé é fundamentada em Cristo Jesus. Ele vai trazendo essas ideias. Mas peraí, se eu não vou me apegar nessas coisas, então como é que eu vou viver? Eu vivo pensando bem se eu tenho uma casa, se eu tenho teto, se eu tenho uma cama, se eu tenho um meio de transporte, se eu tenho amigos, se eu tenho roupa, se eu tenho calçados. A vida do ser humano, ela está ligada nessas coisas. Nós precisamos de coisas para sobreviver. Hoje a gente vive muito bem sem energia elétrica, mas alguém um dia já viveu sem energia elétrica e nós não nos acostumaríamos a viver sem energia elétrica hoje. Não nos acostumaríamos. É como aquela propaganda da Copel, que vai falando nos computadores, aquela grande máquina, depois uma menor, até chegar nos computadores pequenininhos. Daí no final da propaganda diz assim, essa é a evolução do computador, várias fases, uma porção de coisas, mas nenhum desses computadores vai ligar se não tiver a energia. Nós vivemos rodeados de coisas e precisamos desfrutar dessas coisas. O que nós não podemos é nos deixar dominar por essas coisas. E curtir a vida, usufruindo de todo o bem, de todos os prazeres que o Senhor nos dá, de todos os benefícios, de todas as facilidades. E explorar o seu melhor disso. Em nome de Jesus. Acompanhe a palavra novamente. Verso 16. Lucas 12, verso 16.
E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem depósitos muitos para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Uma parábola. Parábola é uma história para ilustrar uma verdade espiritual. Então o Senhor Jesus está lhe contando aquela parábola, dizendo que o campo de um homem havia produzido bastante e ele começou a confabular como é que ele iria fazer para que ele pudesse guardar e desfrutar de tudo aquilo. Ele acaba saindo do foco no meio do caminho. Primeiro tópico que eu quero explorar com essa mensagem de hoje, eu quero que você acompanhe logo no comecinho ali novamente ali, do verso 16. E proferiu uma palavra dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. Quem que produziu? O homem sozinho? Como é que começa o texto? O campo. O campo. Foi o campo que produziu. Pastora, mas o campo produziu sozinho? Não. Ele com certeza semeou, ele trabalhou, com certeza ele arou aquela terra, preparou aquela terra. Com certeza ele suou muito em cima daquela terra onde foi lavrada, trabalhada. Mas a Bíblia faz questão de deixar claro: o campo dele produziu muito. Você sabia que tem muita gente que trabalha, não consegue nada, não conquista nada? Tem muita gente que trabalha, no final perde tudo. Está sem som? Por que o som está rebelde hoje? Ele fica lá no lado. Muita gente trabalha e no final perde tudo. Já viu aquelas reportagens na televisão que os trabalhadores plantaram, semearam? De repente veio a chuva, veio a geada, veio não sei o quê, perderam toda a lavoura. E ficaram com dívidas. Quem já viu esse tipo de reportagem? Certamente você já viu. É comum isso. Aqui é um caso diferente. Porque a Bíblia diz que este homem foi e plantou. E o campo dele produziu. E a produção não foi qualquer. Foi uma produção em abundância. Repete assim comigo. O campo daquele homem produziu em abundância. Nós percebemos no contexto da Bíblia Sagrada que tudo aquilo que nós fazemos é porque o Senhor nos abençoa. Todo o resultado do nosso trabalho é porque o Senhor insiste que aquilo seja assim. O Senhor prospera. É o Senhor que decide qual plantinha vai nascer, qual plantinha vai germinar, qual vai prosperar e assim por diante. Nós já sabemos disso pela palavra. Sabemos. Então, este campo que produziu bastante, abaixa um pouco, produziu bastante, nós verificamos aquele homem observando o seu campo frutificando. Quem não ia ficar feliz? Plantando e de repente olhando o seu campo crescendo, produzindo e uma porção de lavoura prestes ali a ser colhida. Você ia ficar feliz? Se você plantasse uma horta e visse que a sua horta estava ali verde e cheia de frutos, você ia ficar feliz, sim ou não? Sim. Você ia feliz se você fosse fazer um negócio e se empenhasse naquele negócio, de repente viu que aquele negócio dá certo e você começa a ganhar dinheiro com aquilo, você ia ficar feliz, sim ou não? Meu amado, aquele campo produziu. Então, nós precisamos lembrar que o Senhor declara, é na força do braço que nós vamos conseguir tudo aquilo que queremos? Não é na força do nosso braço, é na força do Senhor. É o Senhor que nos prospera. Nós fazemos a nossa parte,
Mas quando o Senhor quer de forma especial nos honrar, nos abençoar, meu amado, a gente faz um bolo e ele era para ficar numa altura e ele fica nessa altura. Você já teve uma experiência assim? Era para fazer um pão pequeno, virou médio, daqui a pouco ficou grande. Acontece! Porque o Senhor prospera, porque o Senhor abençoa. Então, o campo daquele homem produziu e produziu bastante. Por quê? Foi a permissão de Deus, a vontade de Deus, tudo na hora certa. O sol, a água, a temperatura, tudo necessário para que as plantas crescessem e dessem os seus frutos, e os seus frutos fossem frondosos, bonitos. Lembre-se, muitos plantam e os seus frutos minguam. Você sabe disso. Muitos trabalham e não veem o resultado do seu trabalho. Este homem, Deus permitiu prosperar. E ele começou a ficar preocupado. Olhe lá o verso 17, acompanhe comigo. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Ele ficou preocupado. Por que ele ficou preocupado? Por mais que ele tivesse lançado a semente, ele mesmo não esperava, não acreditava, não teve fé suficiente que aquele campo ia produzir daquela maneira. Ele tinha os seus celeiros, ele tinha os seus depósitos, ele não era um homem despreparado que simplesmente lançou a semente e a hora que chegasse a hora da colheita, eu coloco lá no paiol. Não. Ele tinha os seus celeiros, ele tinha os seus depósitos, porém, a sua colheita foi tão grande, a sua colheita foi tamanha que o surpreendeu. Ele ficou surpreendido. Ele esperava algo e aquele algo, imagine que veio a 30, 60 ou 100 vezes mais do que aquilo que ele imaginava. Você já foi surpreendido alguma vez? Você quer ser surpreendido alguma vez dessa maneira? Investir em algo, esperando um determinado retorno, e aquele retorno vem muitas vezes mais. É comum. É comum. Um bom exemplo aqui para nós, vamos pensar, uma pessoa que inicia o seu negócio. Ela inicia o seu negócio e achava, eu vou trabalhar com isso aqui vai ser assim, vai ser não sei o quê. De repente, aquilo começa a crescer. Aquilo começa a tomar corpo. Aquela pessoa achava que ia trabalhar sozinha naquele pequeno negócio, daqui a pouco está contratando funcionário. E de funcionário está contratando outro funcionário. E daqui a pouco está precisando de um espaço maior. As coisas vão crescendo, vão tomando volume, vão tomando corpo. Por quê? Porque Deus abençoou. Deus prosperou. Deus permitiu que o negócio crescesse. Esse é o nosso Deus, que prospera. Foi o Senhor que permitiu que este homem prosperasse. Porque se o Senhor não quisesse, não teria nascido nada. O celeiro dele era de tamanho X porque ele estava acostumado a todo ano plantar X e colher X. Por isso ele tinha um celeiro de um determinado tamanho. Porém, chegou um ano na vida dele que as coisas mudaram. Chegou uma hora que as coisas mudam. Chega uma hora que as coisas mudam. Chega uma hora que as coisas vão mudar na sua vida também. Você vai plantar X, achando que vai colher X. Vai plantar 10, achando que vai colher 10. E o Senhor vai te dar 100. Esse homem estava acostumado a colher, vamos imaginar, 10%. E tinha seu celeiro preparado para 10%. Mas foi surpreendido. E ele já não tinha mais lugar para guardar aquilo que a terra produziu. Não tinha mais lugar. Ele começou a pensar: o que farei? Olha o verso 17. Arrazoava-se consigo mesmo, dizendo: o que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Ele ficou preocupado. E com certeza você ficaria preocupado. Na minha garagem cabe, nem tem garagem, né? Mas no meu terreno lá cabe no máximo 2 carros. Eu lembro de um exemplo. Nossa filha tinha uns 3 aninhos, talvez. Um dia ela subiu em cima do sofá e começou a olhar da janela. Falou assim: mãe, o que, filha? Nós temos um carro, né? Temos? Peraí, mas quando nós
tivermos 2, ainda vai caber no nosso pátio. E quando a gente tiver 3, onde é que a gente vai pôr? Ô, Glória, filha! Você já está preocupado com isso? Claro! Um é meu, outro é teu e o outro é do pai. Nossa, ela tem 3 anos, está se preocupando onde é que ela vai guardar o carro que ela nem comprou, nem carteira ela tem. Você já pensou nisso? Às vezes a gente está acostumado com isso. Projeta uma casa, né, para uma família de 2, 3 filhos, daqui a pouco vem gêmeos, não sei, a família vai aumentando. O que farei? Vou reconstruir? Vou fazer maior? Vou fazer um puxadinho, uma laje? Não sei. Vai pensando, vai projetando. Esse homem se viu dessa maneira. Ele viu os frutos, sabia que não podia deixar os frutos ao leão, porque senão ele iria perder tudo. Teve uma ideia: eu vou destruir, vou construir maior para poder guardar tudo. Ele estava errado? Sim ou não? Não, ele estava certo. Ele estava correto. Ele começou a pensar: o que farei? Eu vou recolher meus frutos. E disse: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei o meu produto e todos os meus bens. Estava certo, corretíssimo. Mas a história continua. Olha o 19. Então direi à minha alma: tens depósitos para muitos anos. Descansa, come, bebe e recarga. Primeiro, o campo dele produziu. Deus quis assim. Segundo, que farei? Ele ficou preocupado, começou a traçar metas e estratégias. Porém, no terceiro ponto nós observamos algo que eu não colocaria como positivo. Nós vemos o comodismo. Deus abençoou, Deus prosperou, ele foi um estrategista, fez o que precisava fazer. O que eu vou fazer? Agora eu só vou dizer para minha alma: come, bebe, recarga-te, curta a vida. Curta a vida. E até aí ele não estaria errado se nós não deduzíssemos até o final do texto que ele se esqueceu de Deus. Porque nada há de errado em uma pessoa que ganha e ganha muito bem, ficar confortável fazendo a obra, fazendo o que Deus quer. Se não tivesse colocado Deus em primeiro lugar, ele poderia dizer: eu vou curtir a vida, eu vou comer, eu vou beber, eu vou viajar, eu vou passear, eu vou para a praia, eu vou curtir a vida, eu vou sair com os amigos, eu vou fazer de tudo que é bom para mim. Não vou pecar, não vou fazer nada disso, desde que eu não me esqueça de Deus, desde que eu não me esqueça da igreja, desde que eu não me esqueça que eu sou cristão. Desde que eu não me esqueça. Mas a sensação que nós temos nesse texto, porque o Senhor nos chama de louco, a sensação que nós temos que, nesse ponto da vida dele, quando após ele ter prosperado, após ele ter conquistado bênçãos, após ele ter crescido, ele se esquece de Deus. Ele se acomoda e quer pensar apenas em curtir a vida. E curtir a vida sem Deus, não existe curtição. Não existe. Porque se eu vou para a praia, eu vou curtir Deus na beira da praia. Quem já dobrou os joelhos na beira da praia? Quem já fez corpo na beira da praia? É bom demais no mato. Se eu vou para o meio do mato, lá no meio do mato, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Este homem, o Senhor olha para ele, ali, pensando: agora é só descansar, porque eu já conquistei tudo. Eu já casei, eu já trabalhei, eu já guardei dinheiro, eu já fiz a poupança, eu já garanti a aposentadoria, eu já investi em imóveis, eu já fiz uma porção de coisas. Agora eu só vou comer, ficar bebendo, dormindo, me divertindo e curtindo a vida. Ele pensa nisso. Aí o Senhor olha e diz assim: Deus me disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É errado ele acumular os tesouros aqui na terra? Não, não é errado. É errado ele prosperar? Não, não é errado prosperar. A vontade de Deus é que eu e você venha prosperar e prosperar muito. Essa é a vontade de Deus. O problema é, e aqui está a resposta, porque muitas pessoas, às vezes Deus não permite que fique rico.
Eu não sei se você é um desses, mas eu já ouvi muita gente falar assim, pastor, ora para ficar rico. Dá vontade de dizer, olha, irmão, se essa oração funcionasse, tinha feito para mim. Com certeza, com certeza. Tem um palácio já garantido lá, em nome de Jesus. Meu amado, este homem ele só estava pensando hoje, não estava pensando amanhã. Então eu quero incentivar você hoje a trabalhar assim. Trabalhe. A se esforçar sim. Se esforce. A fazer o melhor de si. Faça. Em prol da sua vida, em prol da sua família, em prol das suas conquistas, dos seus negócios, sim. Mas nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça. Se você coloca um tijolo aqui, ou planta uma semente nessa terra aqui, visando o seu bem-estar e a sua prosperidade, não esqueça de plantar uma semente lá, de colocar um tijolo lá, visando a sua prosperidade lá diante de Deus. Nunca se esqueça de acumular tesouros lá, onde a traça não alcança, onde a ferrugem não alcança. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem serás? Você sabe a minha opinião. Nós precisamos sim administrar as nossas finanças de maneira como que a gente possa até fazer uma poupança, guardar e tesourar para os filhos. Não sei, cada um fazer o seu pé de meia, isso é um direito de cada um. O que nós não podemos nos esquecer nunca é de fazer o nosso caixa forte nos céus. E eu quero nessa noite te incentivar a fazer isso. Quero te incentivar a curtir essa vida, a sair passear com a sua família, a sair passear com seus filhos, a poder visitar seus parentes, vir na casa de Deus, se alegrar, fazer obras, sair, evangelizar, viajar, desfrutar do melhor dessa terra, mas nunca se esquecendo de curtir a vida com Deus, buscando ao Senhor, com oração, com jejum, com clamor, com oferta, com tudo que você puder, com todas as ferramentas que você puder, para acumular os seus tesouros lá no céu. Em nome de Jesus. Você vai curtir a vida? Amém. Deve curtir a vida. Eu quero ilustrar essa mensagem com um pequeno vídeo. Gostaria que você prestasse atenção. É uma peça de teatro secular. Peço que você tenha maturidade para assistir a peça e encare ela apenas como uma ilustração desta mensagem. Eu já vou continuar. Coloca para mim, Wesley, por favor. Põe tela cheia. E pescar nesse final de semana? E não tem tempo para isso. Praia? Nem pesar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho 5 reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como marido ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, mulher. O que é que está te faltando? Fala. Hã? Vamos conversar rapidamente que eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem tudo o que você quer, mulher. Quer comprar um carro zero, você compra. Você quer trocar de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não me fale, eu te compro. Quer? Amor, carinho, companheiro. Não tem tempo para essa frescura, não. Não, vendo, vou desligar, vou atrasado, tchau. Paciência. Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que você está fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Você está louco? Eu não estou doente nem nada. Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Há uns 5 anos. Sou sadio como um porco, sei lá. Consta no meu fichado que você bebe muito, fuma muito, trabalha excesso, não faz exercício, está com a veia entupida, colesterol alto. Conclusão, vai dar um infarto agora e eu vi, ó. Espera aí.
Você está querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna e de conforto, eu trabalhei para morrer. Acabou para morrer. Se tivesse economizado a energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30, 40 anos, Espera aí. Pelo amor de Deus, vocês. Como é que é seu nome mesmo? Anjo da morte, mas pode me chamar de morte, né? Sou simples. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito pra morte. Diga, quando é que você quer para me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque. À vista. 40 anos. Pode falar. Aqui onde o bicho olha e a mãe não vê. Esse lascou, meu filho, dessa vez. Quantas pessoas tem na Terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Eu vou, ó. Mas eu vou morrer. Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher, tão nova, tão bonita. Até fingido, rapaz. Sim, rapaz. Você não achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru? A função mesmo? O quê? Ela casar com outra e gastar seu dinheiro com encarnão. Nem fala uma coisa dessa. Nem fala um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e agora? Nem me fala. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher pra casa. Não. Casação. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Não. Vai levar sua mulher na sanfona de ouro. Não. Boteco José. Eclipse. Sanfona de ouro, não. Escuta aqui, o que você cismou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí que precisando morrer, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário honesto, trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo é assim. Leva os bandidos que estão por aí que tem demais, me matem, sei lá, me deixa em paz. Mas eles vão empurrando os outros, rapaz. Chega só nele, meu filho, ó. Hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, passa pra vida. Isso é filosofia do que falar? O senhorita. Eu já tô pelo pra você, rapaz. Eu só vou morrer, eu já tô uma meio cansada já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado pra tirar o meu cabelo, nem a minha hora, meu cabelo não, eu. Rapaz. A mão na loja também te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louco, rapaz, 20 anos é idade. Tá bom, 10 anos então. É muito. Chama de morte na vida de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5? Ainda bem, 5 dias. 5 dias? Isso foi pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto pra não levar nada. Já viu falar que caixão não tem gaveta? Não vai levar nada. Mas se eu sei que estão me olhando aí, um dia você vai chegar e eu vou. 5 dias. O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias. Nossa. Alô? Vidal? Sou eu. Uai, eu quem? Seu marido. Por que eu tô te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né? Você me desculpa, me perdoe, tá? São os negócios, né? Então, eu fico pensando sobre o que você me falou. Uai, sobre passear, uai. Não, vamos. O que me fez mudar de ideia? A vida é muito curta, né, Lindal? Você pode estar morto daqui 5 dias. O quê?
Final de ano? Que final de ano é ruim, amado? Eu tô passando aí agora. E pensar nesse final de semana? E não tem tempo para isso? E aí? Precisamos estar preparados, né, meu amado? Deixa eu fazer algumas correções. Primeiro, não tem negociação com morte. Não tem negociação. Ela não manda recado. Ela não manda telegrama dizendo amanhã eu chego aí. Não existe isso. Não tem como. Esse negócio de 5 dias é uma piada, é uma brincadeira, é um teatro. Quando ela chega e não há nada que está feito. Por isso nós precisamos sim curtir a vida na presença do Senhor, desfrutando do que temos de bom aqui e acumulando os nossos tesouros lá no céu. Para que quando chegar a nossa hora, a gente possa de fato partir em paz, sabendo sim de um futuro duradouro e longo. Lembra que eu falei do coro no começo? Processo demorado. Quantas vezes a gente passa por fases da nossa vida que dá a impressão que não vai acabar nunca? Quantas vezes nos sentimos num lugar isolado, parece que está fedendo e todo mundo quer se afastar? Mas aquele processo de couro sendo curtido, esfolado, descarnado, sendo depilado, é um processo demorado para quê? Para que depois o couro torne-se duradouro. Muitas vezes passamos períodos difíceis de aprendizado para que nós possamos ter uma vida duradoura ao lado de Deus. Por isso, curta assim a sua vida. Desfrute do melhor que Deus te dá nessa terra. Mas não se esqueça do Senhor. Muitas pessoas estão cegas como aquele empresário ali, pensando só no hoje. Talvez o seu caso não seja nem dinheiro. Trabalhando só para ganhar dinheiro. Tem gente que está cega, fazendo coisas tolas, envolvidas com hobbies, com costumes, com manias, uma porção de coisas, e se esquecendo do Senhor. Não podemos nos esquecer do Senhor, não podemos. Curtir a vida. Eu posso ir para a praia, eu posso viajar, eu posso brincar, eu posso curtir uma churrascada, posso, desde que eu não me esqueça quem eu sou no Senhor. E continue sendo cristão em todos os momentos em que eu estiver curtindo a minha vida. O conceito do mundo de curtir a vida é ir no boteco do Zé. O conceito do mundo de curtir a vida é ir na sanfona de ouro. Sei lá onde é que é esse lugar, sei que existe, deve existir, né? O conceito do mundo é esse. O nosso conceito de curtir a vida é diferente. E eu tenho certeza que você pode se divertir, que você pode desfrutar da vida com a sua esposa, com seus filhos, desfrutando melhor, mas sempre entesourando lá no céu. Sempre entesourando no céu. Sem bebedeiras, sem pornografias, sem malícias, ajudando o próximo, amando o Senhor, participando. Olha que festa linda tivemos no domingo aqui no 5º aniversário da igreja. Festa bonita. Nós podemos se divertir. Comida que sobrou, todo mundo leva comida para casa. Oh, glória! Isso é prosperidade. E a gente não teve nem fé para trazer pote para levar o que sobrou para casa. Ou alguém trouxe pote para levar para casa? Não. Chegou na hora que se dividiu ali nos pratos, tanta comida que tinha. Deus prosperou além do limite, além da vontade. É assim que o Senhor faz. É assim. Então eu quero hoje dizer a você, curta assim a sua vida. Se você tiver a oportunidade de passear, vá passear. Não se esqueça do Senhor. Se for dia de compromisso, não se esqueça do horário do teu compromisso com Deus. Curta a vida com a sua esposa. Trate ela bem. Não espere você ficar doente para tratar a sua esposa bem. Tem homem que trata a esposa mal a vida inteira. Depois fica doente, quem vai cuidar dele? Ela. Então curta a vida hoje, tratando seu
céu e você vai ser uma pessoa feliz aqui e com certeza no amanhã, junto com Deus, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Lembre-se que a condição do couro era um processo demorado. Mas isso acontecia para que houvesse durabilidade. Às vezes, pode estar alguém no nosso meio, passando por um processo difícil. Talvez um processo de salga, de depilação, de descarne, de ressecamento ao sol. Não sei qual é a fase que você está passando hoje na sua vida. Mas tenha certeza que todas essas fases vão passar. O couro vai ficar lindo, bonito, amaciado, para ser duradouro na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Fica de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por este momento. Santo e querido Papai, eu oro a Ti neste momento, pedindo ao Senhor que nos dê a graça do discernimento, que nós não venhamos ser pessoas tolas, pelo contrário, que venhamos ser pessoas sábias, que saibamos fazer com tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Não nos deixe nos corromper pelos desejos dessa vida, pelas atrações dessa vida, não nos deixe corromper pelas coições dessa vida, mas que possamos sim curtir a vida com a família, na presença do Senhor, na alegria, na santidade, sempre temendo a Ti, meu Pai, e acumulando os nossos tesouros aí nos céus. Eu oro, meu Deus Todo-Poderoso, para que nós saibamos, Senhor, administrar bem tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos e que possamos ser pessoas sábias para nos prepararmos para aquele grande dia que encontraremos contigo. E que o dia do nosso encontro seja um momento de paz e alegria e não de angústia. Para que o dia do nosso encontro seja um momento de vitória. É o que eu te peço nesse momento e agradeço no Teu santo nome. Amém e amém. Eu quero neste momento orar com todos aqui nesse lugar. Se você quiser sair do seu lugar e se aproximar aqui na frente, eu quero fazer uma oração especial. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Quero pedir para que o Senhor te dê discernimento. Quero pedir para que o Senhor possa te encher do Espírito Santo, para que você seja uma pessoa extremamente sábia e nunca venha cair no engano. Ó Deus Todo-Poderoso, entendemos, Pai, que é o Senhor que prospera os nossos campos. Então eu oro agora neste momento por todos aqueles que estão aqui na frente, por todos aqueles que estão aqui comigo, na fé, acreditando que é o Senhor que prospera. Então eu peço a prosperidade do Senhor sobre todos aqueles que são autônomos, sobre todos aqueles que estão trabalhando registrado, sobre todos aqueles que têm semeado e plantado nos seus campos. Eu declaro sobre a vida de cada irmão aqui que os campos que eles estão trabalhando irão produzir de uma maneira que eles serão surpreendidos a perguntar-se como eu vou fazer para armazenar. Eu tenho certeza que o Senhor irá dar discernimento. Eles saberão investir. Eles saberão o que fazer com aquilo que Deus vai colocar na mão de cada um aqui. Eles terão a sabedoria. E eu declaro pela fé que eles nunca vão cair na zona do comodismo, achando que não precisa de Deus, achando que não precisa da igreja, achando que não precisa de pastor, achando que não precisa de oração, achando que não precisa de jejum, achando que não precisa de ler a palavra. Nunca eles vão cair nessa zona de conforto, nessa zona de comodismo, porque eu declaro pela fé que aqui há homens e mulheres valentes, trabalhadores sim, que não tiram o foco do Senhor, homens e mulheres corajosos, que sabem fazer a vontade de Deus, que prosperam nessa terra e acontecem para que todos vejam que Deus é Deus na vida deles. Eu declaro sim, meu Pai. Eu tenho certeza que eles vão curtir a vida aqui. E eu peço essa dádiva a cada irmão. Senhor, se há alguém no nosso meio que não consegue tirar o tempo para passear, para descansar, ou se às vezes não tem dinheiro para ir passear ou descansar, Deus, eu declaro que essa pessoa vai ter dinheiro, vai ter sabedoria, vai ter o seu tempo para passear, para desfrutar do melhor da sua família, vai ter esse tempo sim de curtir a vida, mas principalmente vai poder curtir a vida com Deus
e entesourar nos céus. Eu peço isso a Ti nessa noite de bênção, declarando a Tua vitória sobre todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Se você crê no poder de Deus sobre a tua vida, aplauda-o com muita alegria. Aleluia! Vamos sentar um instante. Amém.